O tema de hoje, então, como montar seu próprio coral. Eu vou mostrar para vocês aqui um caminho que é muito baseado na minha experiência pessoal, mas tem aí também um embasamento teórico, metodológico, uns grandes teóricos do tema, certo? Então, um abraço a todos que estão entrando aí pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram também. Estamos fazendo essa transmissão simultânea, né? E eu quero apresentar para vocês inicialmente a ideia, né, do seminário de música e como ela se transmutou, né, neste novo curso de regência coral orquestral. E este webinário de hoje é já uma forma de nós introduzirmos uma parte do tema que será tratado neste novo curso de regência coral orquestral que começa agora em 2019, tá? Nosso curso de seminário de música já existe desde 2016 e nós estamos já no 5º semestre. Nós fizemos um semestre em 2016, 2 em 2017, 2 em 2018. Estamos aí no nosso 5º semestre já, tá? E neste curso nós vamos abordar os princípios técnicos da regência coral, mas também disciplinas propedêuticas, tá? E nossa metodologia é justamente de EAD, ensino à distância, mas é um ensino à distância semipresencial. Então, boa noite, Antônio Pavese, Erivelto, Ricardo Araújo, Henrique Silva, Bruno Bandeira, Rodrigues, pessoal que está chegando aí agora, Grazi Massa, muito boa noite, tá? E estou falando aqui sobre a nossa metodologia, que é justamente EAD, e que possibilita as pessoas que moram nas cidades do interior, cidades mais afastadas, cidades onde não há cursos de regência coral orquestral, onde não há professores de regência coral orquestral. Nessas cidades, as pessoas podem então fazer o nosso curso. Nós temos aqui toda uma plataforma que permite aos alunos assistirem essas aulas ao vivo, né, de onde estiverem. Olha lá, a Edla está chegando agora diretamente do Pará. E como é o nome da cidade? Castanhal. Então eu imagino que aí em Castanhal não tenha nenhuma escola de regência coral orquestral. André Márcio Murá, boa noite, lá de Belo Horizonte. Nosso querido amigo aqui, oncologista, mas deve gostar de música também, né? Então a gente desenvolveu essa plataforma aqui, né? Eu digo eu porque tem uma equipe aqui, principalmente o Samuel Nascimento, que me auxiliou a desenvolver a plataforma aqui para transmitir essas aulas ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Temos alunos também que moram no exterior e que fazem aqui o nosso curso online com as nossas aulas semanais. A Edla já é regente. Ok, legal, muito bem. Este curso também serve para você aprofundar seus conhecimentos e também a prática na regência, assim como o intercâmbio. Eu estou aqui, inclusive, com um aluno, daqui a pouco vou apresentá-lo, um aluno do meu curso de seminário de música, que teve a oportunidade de fazer aqui uma aula prática com a nossa orquestra sinfônica, curso de regência coral e orquestral, né? E também vou mostrar aqui o vídeo desta aula, um trecho desta aula com o Thiago, que foi com a nossa orquestra jovem. Imagino que o vídeo já esteja no jeito aqui, né? E não tem curso de regência lá na capital, em Belém? Em Belém do Pará não tem curso de regência? Mas que coisa, Edla. Que coisa. Sim, daqui a pouco. Daqui a pouco colocaremos o vídeo. Mas agora eu vou apenas aqui mandar um abraço para o Rodrigues, que está lendo meu livro sobre a música universal. Está sendo magnífica leitura. Muito obrigado pelo feedback. E esse livro realmente é uma obra que, acredito, supre uma lacuna muito demorada no tempo. Essa lacuna ficou muito tempo aberta, né? Um livro que contasse a história da música, a história da criatividade musical, sob um viés não materialista, um viés que coloque em tela, que coloque em evidência a espiritualidade como um princípio da constituição artística. Porque em todas as escolas de artes, as universidades,
até mesmo os conservatórios, hoje existe a tendência de os professores ensinarem tão somente as técnicas por detrás da construção artística. Sendo que não apenas as técnicas, mas também a parte espiritual é muito importante e a inspiração. Eu chamo de o Rodrigues, que está lendo o meu livro, né? Daqui a pouco eu vou colocar o link aí para quem quiser o livro também, tem um link lá no meu site. Mas esse livro mostra justamente como a história da música, a história da criatividade musical se desenvolveu a partir de uma inspiração, e eu digo que vem diretamente do Espírito Santo. Eu não vou, claro, aprofundar esse raciocínio, né, sobre a influência do Espírito Santo no desenvolvimento da história da música, porque obviamente não é o espaço agora, mas apenas eu digo que esse livro me fez ficar muito satisfeito, inclusive porque um ano depois, aliás, no mesmo ano que eu publiquei meu livro, saiu publicado um livro do Papa Emérito Bento XVI sobre a música, no qual ele reforça epistemologicamente todos os princípios que eu apresento no meu livro, apresentei de uma maneira inovadora no Brasil, mas por obra e graça, né, da providência divina, o Papa Bento XVI, se vocês lerem meu livro e lerem o livro dele, que foi lançado depois do meu aqui no Brasil, obviamente ele escreveu antes, mas foi lançado no Brasil depois. Eu lancei meu livro, depois foi lançado o livro do Papa. E o Papa corrobora, né, esse livro do Papa corrobora todas as teses que eu apresento no meu livro. Então quem não conseguiu ler o livro, pode ler aí, tá? Que não vai se arrepender. Eu espero que não, né? Como nosso amigo Rodrigues. E seria legal vocês falarem as cidades que vocês estão também assistindo aqui a nossa transmissão, porque justamente este é um curso que possibilita pessoas que estão em cidades afastadas. Eu fico curioso, em Belém do Pará, eu estive uma vez, em 2006, dei um curso na Universidade Federal do Pará, em 2006. E me parecia que havia uma estrutura grande para a música. Conheci o Teatro da Paz, né? Dei aula nessa universidade. Era uma universidade muito, muito grande na época. Não sei como está agora, né? O Brasil está em uma crise tão grande. Mas eu sei que Belém do Pará, aí o pessoal está colocando as cidades. A Débora está falando de Lavras, Minas Gerais. O Nelson Maria de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Rocha Jandira, São Paulo. Muito bem. Então, vocês que estão nessas cidades, que não são grandes centros, eu fiquei surpreso de saber que Belém do Pará não tem curso de regência. E também... Ah, tá. Belém tem regência somente do Conservatório Carlos Gomes. Muito bem, ok. Mas Belém é a capital do estado. Quantas cidades tem no estado do Pará? Talvez umas 300 cidades, 400 cidades. E nessas cidades não há, né? Então, quem conhece pessoas aí que tem interesse em estudar regência coral orquestral, mesmo estando em cidades que não são grandes centros, agora existe essa oportunidade, porque este curso é o primeiro curso online de regência coral e orquestral do Brasil. Não há notícia de haver um outro curso que trabalhe semanalmente, com aulas ao vivo, né? E com uma grade de disciplinas, esse curso de regência. E para responder uma outra pergunta aqui também, o Rocha perguntou aí, para quem não toca nenhum instrumento, pode também fazer este curso, porque o curso de regência não exige que se toque um instrumento. É necessário que você tenha alguma leitura musical apenas, para você poder acompanhar as aulas, né? Mas você pode desenvolver isso em simultâneo se você cursar o seminário de música, que é justamente a base, né? O solo fértil do qual nasceu este curso. Este é um curso que é direcionado para uma área mais específica da regência, mas ele brotou do seminário de música, ele está dentro do seminário de música, e o seminário de música tem todas as disciplinas necessárias para os alunos poderem ler e se aprofundar e conhecer a teoria musical, até mesmo os instrumentos, o canto e tudo mais, tá? Mais alguém aí chegou de Macaé, norte do Rio de Janeiro, Bruno Bandeira. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Então, o pessoal está curtindo, muito obrigado. Curtam e compartilhem este vídeo para que chegue principalmente nessas pessoas que eu quero ajudar lá nas cidades que não têm os cursos de regência. Eu acho que é o único lugar, para falar a verdade, os dois únicos lugares onde eu sei que tem bons professores de regência são São Paulo, capital, e Curitiba. Rio de Janeiro eu não sei, eu imagino que deva ter algum professor, mas eu não conheço no Rio de Janeiro. E Belo Horizonte também eu sei que tem. Então, 3, 4 cidades do Brasil é muito pouco, né? Olha lá, o Rodrigues disse que trabalha em Goiânia e está de férias na terra natal dele, em Macaúbas, na Bahia.
com certeza, em Macaúbas também não há uma escola, um curso como esse de música que possibilita esse aprendizado à distância. Eu mesmo gostaria de ter tido à disposição um curso como este, porque quando eu fui estudar regência coral, eu tive que me mudar da minha cidade do interior para estudar em outra cidade, né? Eu tive que ir para um centro maior, uma cidade maior, e hoje em dia não há essa necessidade. As pessoas podem estudar qualquer matéria, qualquer disciplina sem sair de casa, graças à tecnologia. A tecnologia, quando bem usada, ela é realmente muito proveitosa, certo? Muito bem. Então, nós trabalhamos com essa metodologia à distância. Todas as semanas transmitimos uma aula. Esta aula fica gravada, então você pode acessar a aula, tá? No melhor momento, qualquer momento que você quiser, à noite, madrugada, final de semana. Então não tem esse problema do tempo. Você não é obrigado a assistir a aula às 8h30, como nós estamos transmitindo aqui, tá? Rodrigo, muito bem, seu nome é Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Um abraço para você e compartilhe esse vídeo aí para o pessoal do interior ficar sabendo do nosso curso, né? Não tem que viajar aí, se deslocar milhares de quilômetros para fazer um curso de regência, tá? Então a gente faz aí a metodologia à distância, mas nós temos, na verdade, eu chamo este curso de semipresencial. Por quê? Porque nós também temos uma dimensão prática. Essa dimensão prática se dá de duas maneiras, tá? A primeira delas, através do nosso festival de música, que é um evento anual. Todos os anos nós temos aqui na minha cidade, Paraguaçu Paulista. Eu sou o diretor do festival de música. E os alunos do seminário de música, do meu curso de regência, têm a gratuidade. Podem vir aqui fazer o festival de música gratuitamente e se inscrever nos nossos cursos, que são também de regência coral orquestral, de instrumentos, de violino, de canto, de piano. Temos vários professores. E vocês vêm aqui e aprendem na prática essas matérias e colocam em prática seus conhecimentos, cantando no coral, tocando na orquestra ou mesmo regendo. Este ano nós vamos ter espaço para os alunos que quiserem ter uma prática de regência também poderão vir aqui para fazer isso, tá? E nós temos também todo um material didático que consiste de leituras. Temos uma pasta com livros, apostilas, gravações, e muitos alunos, inclusive, assistem às aulas e nem tocam nesse material, às vezes por falta de tempo, ou às vezes por passar batido, mas temos à disposição toda uma pasta, né? Sei vocês estão aí, que estão assistindo a aula, tem 2 alunos aqui assistindo a aula presencialmente, né? Não sei se vocês já usaram material, uma pasta de livros? Usaram? Já. Ah, muito bem. Muito bem. Vamos dar um alô pro pessoal aqui, ó. Vamos lá. Um alô, turma aí. Temos aqui Boa noite. Os alunos aqui presenciais também, acompanhando a aula ao vivo, né? E então, o nosso curso é então semipresencial. Porque as aulas ao vivo, os alunos, a sua cidade, sempre esqueço o nome da sua cidade, Thiago. Santana do Paraíso. Santana do Paraíso, Minas Gerais. E o Samuel aqui de Paraguaçu Paulista também. O Samuel toca na orquestra. O Thiago, a orquestra é outra iniciativa. Nós temos aqui a Orquestra Jovem, né? Podemos mostrar um vídeo da Orquestra Jovem aqui? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês. Enquanto eu termino aqui a exposição, eu vou selecionando. Então, a nossa Orquestra Jovem é justamente também um laboratório de estudos, um laboratório para que se coloque em prática, né, a regência orquestral. Eu vou mostrar já o vídeo aqui da aula do Thiago, né? O Thiago regeu a orquestra aqui agora, na terça-feira, e é uma orquestra sinfônica jovem que tem justamente uma finalidade didática, né? Composta por jovens que têm uma faixa etária de 8 a 16 anos de idade, que tocam instrumentos sinfônicos, tocam violino, viola, violoncelo, instrumentos de sopro, né? E aí ele veio aqui. E a Orquestra Jovem, nós ensaiamos o ano inteiro. Então, qualquer aluno que queira vir aqui para Paraguaçu para ter uma prática, é só agendar, né, uma aula presencial. Vem aqui, não tem custo nenhum adicional, né, somente realmente a inscrição no curso, que é semestral. E eu digo para vocês que o valor que vocês investem nesse curso aqui é até abaixo do que você pagaria em aulas com um professor particular, né? Mas nós chegaremos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, então, como é essa aula prática. Eu quero deixar claro o seguinte, o seminário de música tem uma dimensão à distância, mas tem também uma dimensão presencial, tá? E os alunos precisam se acercar dessa possibilidade, porque são poucos ainda os alunos que vêm aqui. É claro, é uma cidade distante, né? Ficamos aqui no interior de São Paulo, mas existe essa possibilidade, essa abertura. Os alunos que vêm aqui têm um treinamento intensivo, tá certo?
Vamos ver então aqui. Vamos passar o vídeo. Você canta só. Não é isso não. Não é isso não. É da aula de regência com a orquestra. Tem que subir. Tá, então eu tenho que subir aqui ainda não tá no jeito aqui, tá? Essa aqui, não é? Sim. Não é não. Tá. Vai falando aí. Ok, muito bem. Então, pessoal, vocês têm aqui as aulas que são transmitidas ao vivo, tá? Vocês têm o Festival de Música, que é um treinamento intensivo também. E vocês têm a Orquestra Jovem também à disposição. O coral, temos um coro sacro, mas não é aqui na cidade de Paraguas Paulista, é em outra cidade. Mas nós juntamos coral com orquestra na época do festival. E as aulas práticas também regência coral podem ser feitas aqui na cidade, tá? Isso depende de vocês agendarem, é só vocês agendarem uma data para virem para cá. E vocês conseguem fazer a aula presencial também, como essa que eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo aqui da aula presencial do Thiago, tá? Muito bem, então esse é o seminário de música. Eu posso responder qualquer pergunta que vocês quiserem, mas eu vou falar aqui um pouco agora sobre a minha experiência com a formação de corais, tá? E como eu comecei a trabalhar com coral. Isso remonta lá ao ano de 2004, já faz 14 anos, né? 14 anos. Como passa o tempo, parece que foi ontem. Então já tenho um trabalho de 14 anos com corais. O primeiro coral que eu regi foi um coral experimental, dentro da faculdade, não tinha terminado a graduação ainda, eu estava fazendo a graduação em música na Universidade Estadual de Londrina, onde eu sou graduado, pós-graduado, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo nessa universidade. E em 2004 eu estava no terceiro ano da faculdade e por conta de um evento que eu organizei, um encontro de compositores, onde apresentei composições de minha autoria, de vários outros compositores brasileiros, eu apresentei uma obra coral, né, na abertura deste evento, e era um coral composto por alunos da universidade, e a apresentação foi justamente de uma obra de minha autoria. Na época eu estava fazendo experimentos, eu tinha um apreço pela música experimental, então eu experimentei até demais. Na parte do coro eu coloquei sons, eu não fiz essa composição com sons definidos, eu fiz com sons percussivos, com chiado, né? Aquilo que a música experimental possibilita, você explorar sons, etc. Hoje em dia eu não faço mais esse tipo de coisa, mas naquela época eu fiz isso e apresentei uma composição e foi a primeira vez que eu regi um coral com uma composição minha, uma composição própria. Eu já tinha regido antes em aulas, né? Em 2003 eu tive dois professores muito bons de regência coral, um uruguaio chamado Pablo Trindade, e foi um curso que eu fui fazer com ele, né? Foi um curso que eu busquei, eu fui atrás. E engraçado que esse regente coral, professor de regência coral uruguaio, era fascinado por música brasileira. Então eu vinha conhecer muita música da MPB, que ele trabalhava arranjos da MPB lá no Uruguai. Eu vim conhecer com este uruguai, conhecer música brasileira com o Uruguai, né? Às vezes a gente tá aqui no Brasil e não dá valor que nós temos. Mas então comecei lá no Uruguai com esse Pablo Trindade a reger corais. Foi um curso muito bom porque depois desse curso eu me desinibi. O maior problema de você reger um coro, reger uma orquestra, já antecipo. Aliás, o maior problema não. O primeiro problema a ser superado é a inibição. Porque nós ficarmos à frente de um coro, de uma orquestra, ou mesmo à frente de uma plateia, há pessoas que são inibidas, por exemplo, para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, que é fazer uma palestra pela internet, uma palestra online. Então nós temos que trabalhar isso. Em primeiro lugar, como desinibir-se. Tá? Por que a gente tem tanta inibição? Né? Por que a gente tem tanta vergonha? Assim? Na verdade, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser criticado, temos medo de ser julgados. Mas nós temos que amaciar isso, porque nós temos que pensar assim, se nós errarmos, se nós não tivermos uma boa performance à frente do coro, à frente da orquestra, ninguém vai morrer. Então já é um grande começo. O médico, por exemplo, se ele faz uma cirurgia mal sucedida, ele pode tirar a vida, ele pode perder a vida do seu paciente. Na música nós temos essa vantagem, né? A gente não morre, né? Erramos lá uma passagem, ninguém vai morrer. Graças a Deus, imagina se cada vez que no ensaio os violinistas, o pessoal que toca viola, por exemplo, né, morresse cada vez que erra,
Aí ia ser complicado, né? Apesar que o pessoal da viola não erra tanto. O pessoal tem que fazer justiça. É que tem um rapaz que toca viola, assim. Viola não é viola caipira, não, tá? Viola sinfônica, pessoal. Então, a gente tem essa grande vantagem. Né? Então, esse é um pensamento que pode nos auxiliar a debelar esse medo, tá? Então, justamente com esse curso, esse esse professor uruguaio, foi meu primeiro professor de regência coral, ele era muito desinibido, muito jovial, assim, sabe? É um cara que tinha já seus 40, 50 anos, mas parecia que tinha 20. Então, essa jovialidade, essa leveza do ser, né? Isso é um requisito importante para você fazer conseguiu justamente ali, né, colocar em prática. Daqui a pouco ele vai falar para vocês como foi essa experiência, né, justamente ilustrar como se passa da dimensão teórica à prática. E eu acho muito importante, porque o Thiago teve a coragem de vir aqui pessoalmente, fazer essa aula presencial, né? Muitos alunos às vezes têm vergonha, têm timidez, mas é muito importante receber uma lição prática, realmente relevante, e aí a gente tem essa possibilidade, tá? De trabalhar. Ele trabalhou e eu no começo ele estava um pouco tenso. Eu falei, você pode relaxar um pouco, né? Ele foi relaxando gradativamente. Então, Thiago, fala aqui um pouco como foi essa experiência. Chega mais perto aqui, ó. É isso. Ele vai falar aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Boa noite. Eu decidi vir para Paraguaçu para fazer essa experiência, né, dessas aulas com o Dante. Eu já sabia que ia encontrar muito trabalho, muita dificuldade, porque é algo que eu nunca tinha tido essa experiência, né? Então, foi difícil no início, realmente estava meio tenso a primeira vez, mas é igual ele falou, né? Assim como aquele Uruguai era desinibido, a gente também tem que ser, né? Para a gente aprender, para a gente sair com algo novo, na nossa vida. E foi uma experiência realmente surpreendente, porque a dedicação dele, o empenho, para que realmente eu adquira esse conhecimento que eu vim buscar. É algo novo para mim, tanto a regência coral como a regência orquestral, e tem sido uma experiência única mesmo, porque a dedicação dele, como assim de toda a equipe que está por trás desse trabalho, e todos os jovens que se dedicam também a esse trabalho, né, é uma experiência única, uma experiência única mesmo. Tem sido muito bom, né, tem sido muito prazeroso estar participando dessas aulas aqui, e presencial, né, ao lado dele, sugando esse conhecimento que ele tem a nos passar. Legal. E como você achou que foi a sua passagem da teoria à prática? Foi importante essa prática, assim, de estar à frente do grupo? Como foi essa experiência? Sim. Primeiro porque a liderança, né? Ali o maestro, ali o regente, ali, ele é responsável por conduzir aquele grupo. Então, a prática foi fundamental. Como disse, no princípio houve sim aquela dificuldade, né? Estava tenso, mas somente a prática para aperfeiçoar, né? E assim que tem sido, assim que foi nessa aula prática.
E o aperfeiçoamento, a tensão ela foi se reduzindo a partir do momento em que eu fui me acostumando também àquele grupo ali, que eu fui conhecendo aquele grupo ali, e aquele grupo também passou a me conhecer. Então foi fundamental também essa experiência. Muito bem, Thiago. Muito bem. Obrigado, Thiago. Então vamos prosseguir aqui, né, na parte da experiência aqui, com relação aos corais. Então, porque eu acho importante, todo conhecimento ele só pode partir do sujeito, da subjetividade, né? Se eu chegar aqui e falar para vocês que eu sei uma coisa que eu ainda não coloquei em prática, eu vou estar mentindo. Então, eu vou falar justamente um pouco sobre a minha prática com coral, porque se eu for falar para vocês como montar o coral, né, eu tenho que falar como eu fiz para montar os meus corais, os corais com os quais eu trabalhei, né? E só dar boa noite pessoal que chegou aí, o Caio Ladeia e o Marcelo Amaral, né, que chegaram agora há pouco. Também para minha amiga a Cláudia Piovesan, lá de Londrina, Viviane Drummond, quem mais? A Ilse, diretora da escola Castelinho, Rosa Maria Moura, Norma Ângelo, que já é nossa aluna aqui do seminário, Maurício Marques, Wellington Rossi, boa noite a todos que estão chegando aí agora. Nós estamos aqui então falando sobre como montar e iniciar seu próprio coral, e eu já antecipo que você pode fazer isso na sua paróquia, na sua empresa, tá certo? Você pode fazer isso até na sua família, tá? No encontro de família. E realmente, eu vou passar uma lista dos benefícios do canto coral para vocês ainda hoje, tá? Mas assim, eu fiz essa experiência com a minha própria composição, um coral de alunos, tá? Então assim, você sempre tem que pegar a oportunidade que você tem em mãos, tá? O Thiago mesmo, ele está interessado em montar um coral lá na paróquia dele, na igreja dele, tá? Não é isso? Para justamente começar a fazer um trabalho com os paroquianos, pessoas que frequentam a missa lá na paróquia dele, para eles poderem cantar na igreja, tá? E também trabalhar na parte de educação musical. O Caio Ladeia já coloca uma pergunta aqui. Tem uma pergunta: como fazer com quem você está regendo entenda os gestos? Existe um padrão ou varia de acordo com cada orquestra? Bom, aí essa resposta tem duas partes, Caio. É muito interessante, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Mas justamente existe um convencionamento que é universal no mundo inteiro, né? Os músicos que têm algum treinamento, algum grau de conhecimento musical, deveriam entender os gestos, tá? É uma questão de educação musical que vai desde a infância, né? Vai desde os anos iniciais, desde que o bebê está no ventre materno, você já pode começar a trabalhar a educação musical. Mas é uma questão de, justamente, por exemplo, as crianças, antes mesmo de aprenderem, de serem alfabetizadas no canto coral, elas podem ir aos concertos, ir às apresentações, né? E assim vão aprendendo o significado desses gestos. Mas há um parâmetro universal. Por exemplo, o compasso binário ele é marcado com um gesto dessa maneira aqui, com esse padrão, né? Um gesto mais baixo, um gesto mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo, mais alto, tá? Ternário, um mais baixo, pro lado, para cima, baixo, pro lado, para cima, baixo, pro lado, para cima. Compasso ternário, compasso quaternário, para baixo, pro lado, para dentro, para cima, para baixo, para dentro, para fora, para cima, para baixo, para dentro, para fora, para cima. Esse é um parâmetro universal. Então, se eu for região coral no Japão, é esse o gesto que eu vou usar para 4x4. Na África, é esse o gesto. Nos Estados Unidos, na Polônia, na Malásia, em Cuba, qualquer lugar, é 4x4, certo? É assim. Então não tem como 4x4 ser uma coisa diferente, assim, né? É uma coisa convencionada. Agora, para que os músicos entendam o gesto, obviamente eles precisam ter o conhecimento dessa linguagem, eles precisam ter o conhecimento dessa simbologia universal, tem que ter uma alfabetização musical, tá? E o maestro tem que fazê-lo também com clareza, quanto mais clareza, né? Eu falei para o Thiago no dia que ele fez uma aula aqui na minha casa, né? Eu falei para ele, ó, você não pode mexer, fazer nenhum movimento desnecessário, porque prejudica a clareza do gesto, prejudica a clareza da compreensão. Então, você tanto melhor será compreendido, quanto mais claro for seu gesto. E aí eu trabalho justamente neste curso como limpar o gesto, né? Como você ter um gesto limpo, um gesto claro, um gesto compreensível, tá? Que dê essa inteligibilidade musical ao grupo, ao coro, à banda ou à orquestra, tá certo? E isso aí é justamente, né,
um trabalho contínuo, tem que ter uma prática, tem que ter algo, eu digo assim, tem que ser diário, tem que ter um estudo diário desses gestos, porque justamente é assim que você vai adquirir essa clareza. E as orquestras, elas vão entender o seu gesto, se for um gesto claro, se for um gesto bem construído, um gesto bem limpo, elas entenderão o seu gesto em qualquer lugar do mundo. Então é uma linguagem universal que você está a aprender, tá certo? Muito bem, então eu falei sobre o coro que eu montei com os alunos, então sempre você pode aproveitar essas circunstâncias favoráveis para iniciar a sua prática. O coral não é aquela coisa, você não vai estudar, fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, ir para o exterior e aí depois vai cair um coral no seu colo, tá certo? Não, você vai começar, geralmente vai ser um curso, aliás, um curso não, vai ser uma prática que vai surgir no meio em que você está inserido. Não podemos idealizar. Só mandar um abraço para meu amigo Juan Henrique Sanz, diretamente da Espanha, de Madrid, meu colega de estudos lá da Espanha, que inclusive vencedor de um importante concurso de regência. Um grande abraço, amigo. Vale. E um regente mais talentosíssimo lá da Espanha. E nós estivemos juntos em eventos lá, estudamos juntos. Mas o coral é justamente uma instituição social. Tá? Então, em qualquer lugar, qualquer sociedade, qualquer cultura, qualquer época, qualquer contexto, em qualquer contexto você pode iniciar a sua prática como regente coral. Né? Por isso que eu estou falando da minha experiência, eu comecei com os estudantes lá da Universidade de Londrina, tá? Depois eu montei um coro lírico, porque eu tive a ideia de fazer uma apresentação, montar um concerto, um espetáculo de ópera. Ora, ópera demanda cantores. Cantores precisam saber trabalhar a voz. E logo que eu voltei aqui para a minha cidade natal, eu não tinha cantores à disposição aqui para cantar ópera. Então eu tive que fazer um trabalho de ensinar a técnica vocal, ensinar o canto coral, ensinar o canto lírico. Na verdade, eu ensinei o canto lírico e a técnica vocal para os solistas. E só que houve mais interessados, né, nessa prática e nessa apresentação, nesse espetáculo de ópera. E eu selecionei algumas vozes para solistas e as vozes que não estavam ainda preparadas para cantar como solistas, né? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tá? Um solista tem que ter todo um trabalho, tem que ter todo um preparo vocal, um preparo musical, uma capacidade de leitura, de execução muito grandes. E eu trabalhei algumas pessoas para fazer os solos e as pessoas que não estavam ainda habilitadas a fazer esses solos, eu montei um coral e um coral com trechos de corais de ópera. Porque é o seguinte, a ópera é um gênero que envolve a palavra falada, né? Isso se dá nos recitativos, a palavra cantada, que se dá nas áreas, com melodia, e melodias até muitas vezes virtuosísticas, que exigem muito do intérprete, do solista, e tem também os trechos em coral. O recitativo é a narração das situações pelas quais os personagens passam, né? As áreas têm melodias muito maravilhosas que mostram os sentimentos dessas personagens. E os corais equivalem à participação do povo na ópera. Tá? Então, praticamente toda ópera tem alguns trechos de coral. Aí eu trabalhei algumas óperas com coro. Por exemplo, a ópera Carmen de Bizet tem lá seus trechos em coro, em coral. É aquela famosíssima área de Carmen, né? L'amour reste un oiseau rebelle, enfim, é muito conhecida, né? L'amour reste un oiseau rebelle. Perdoe-me o francês, embora minha esposa seja professora de francês, eu, às vezes peno um pouco. Mas já estou saneando isso porque ela tem um curso de francês maravilhoso. Então eu vou colocar aí o link para vocês, né? Se vocês não quiserem patinar no francês, eu indico fortemente este curso, que aí já está fazendo diferença, é um curso online também. E justamente eu preciso fazer esse curso também. Eu já iniciei e acabei parando. Mas enfim, nesse espetáculo operístico que eu montei então no ano de 2019, no ano de 2009, tá? Eu trabalhei aí com justamente esses coros de ópera. E a gente fez a apresentação, foi um grande sucesso, né? Muitas pessoas apreciaram muito. Continuamos esse projeto de ópera por mais algum tempo, mais uns 2 anos.
e fizemos outros concertos, outras apresentações, chegamos a montar a ópera de Enéas, de Henry Purcell, e a gente com isso teve essa prática, né, de coro lírico. Então, comecei com coro experimental, fui para o coro lírico, voltado para repertório operístico. Tá? Aí, em 2014, eu montei meu primeiro coro sacro, coro da paróquia Nossa Senhora da Paz, aqui da Diocese de Assis. Em 2015, eu passei a reger também o coral da própria Diocese de Assis, tá? O coral Maranata. E fazíamos apresentações lá na Catedral do Bispo, também nas nossas igrejas da paróquia, da Diocese, tá? Então, fiz esse trabalho com o coral Paraguaçu Paulista, em Assis, e no ano seguinte, em Ribeirão Preto, também com o coro da paróquia Santo Antônio de Pádua, com cantores muito experientes, formados também em ópera, tá? Uma colaboração do meu amigo, professor de canto e grande baixo, Camilo Calandrelli, que cantava nesse coro também, tá? Então, nós fizemos aí apresentações, datas festivas, Solenidade de Assunção, Páscoa, Natal, e fizemos apresentações de obras maravilhosas, inclusive de compositores sacros brasileiros, como, por exemplo, o padre José Maurício Souza Nunes Garcia, José Maurício Nunes Garcia, tá? Manuel Ferreira Dias e muitos outros. Tem aqui um comentário que eu vou ler, tem a ver aqui com o nosso, né, tema de hoje. A Eliana Barbosa, sou de São Paulo, acompanho de perto o trabalho da maestrina Silvia Luizada na região de Santa Marta. Ela batalha com 2 orquestras, uma de profissionais e outra de amadores. Participo de um coral também criado pela Silva. Posso testemunhar a dificuldade para a continuidade desses trabalhos. Pois é, justamente o Eliana, este meu curso aqui, ele tem esse diferencial de trabalhar. Hoje mesmo eu vou mostrar para vocês aqui um projeto, de como você apresentar um projeto de um coral para uma instituição para ter essa continuidade. Porque não adianta só ensinar vocês aqui a reger um coral, mexer nos braços, se eu não ensinar vocês a vender esse trabalho, né? Inserir esse trabalho na sociedade, que é muito importante. Isso ninguém ensina. Você tem que aprender quebrando cabeça, tá? Então eu vou ensinar isso. Hoje mesmo eu vou mostrar aqui como se faz um projeto. Por isso que montar o seu coral, você tem que ter um projeto, tá? Não precisa ser nada muito complicado não, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu montei, como eu já montei esses vários corais, né, eu sei do que eu estou falando. Inclusive esse coral sacro, esse coro lírico de ópera que eu falei para vocês, eu consegui aprovar um projeto pela Lei Rouanet até, né, para financiar esse coral, tudo. Então eu tenho essa experiência também com a produção. Aí tá aqui já nosso helpdesk aqui já providenciou. Vejam aqui como montar um projeto de coral. Isso aqui é lá para o final, né? Mas para vocês terem uma ideia, tem que ter uma justificativa. Pera aí, antes de eu falar disso aqui, eu só vou concluir essa parte da minha... Não, pera aí, eu vou concluir essa parte da minha experiência, só para vocês terem ideia. Eu falei sobre o coro de Assis, de Paraguaçu Paulista, o coro lírico, né? E faltou só falar de uma coisa, o coro de Ribeirão Preto, também em Osasco, o coro lá da paróquia São Domingos Pregador, onde é pároco o meu querido amigo e conselheiro espiritual, Padre José Eduardo. Nós fizemos também cantatas maravilhosas, apresentamos música sacra, um canto gregoriano, também polifônico, e já começamos a trabalhar com instrumentos. E aí em 2017, 2018, nós já trabalhamos aqui no Festival de Música com o coro de oratório. O que é o coro do oratório? O oratório é aquele repertório que tem a participação da orquestra, do coro e de solistas, tá? Então o maestro tem o trabalho de fazer essa mediação entre o coro, a orquestra e os solistas. Nós temos trabalhado esse repertório no nosso Festival de Música desde 2017. 2018 também fizemos isso, né? Aqui com um repertório sacro que envolveu obras de Mozart, de Beethoven, de Palestrina, e tivemos a participação da nossa orquestra sinfônica também, tá? Orquestra sinfônica do festival. Então essa foi minha experiência com a montagem dos corais, tá? E a partir daí eu criei essa metodologia que eu estou passando para vocês, tá?
E como eu falei já do projeto, como você montar um projeto, eu vou começar por aí. Eu ia falar sobre Vocalize, outras coisas aí, mas isso aí todo mundo sabe um pouco já, né? Esse negócio de como montar o seu projeto, nós vamos ter uma disciplina só disso, tá? Como escrever textos técnico-musicais, é uma disciplina do nosso curso, tá? É a ementa do curso aqui, vou mostrar a ementa do curso para vocês. Vamos ver aqui. Antes de vocês verem aqui o projeto, né? Temos a ementa do nosso curso. Cadê a ementa do nosso curso aqui? Então, na ementa nós temos aqui já a disciplina de produção de texto, que é justamente para criação desses textos de projetos, né? Vejam aqui. Então, vejam aí, disciplinas, análise musical, técnicas de regência coral, técnicas de regência orquestral, instrumentação e arranjo, marketing para orquestras e corais, técnicas de ensaio, psicologia e liderança, antropologia, técnicas para redação de textos técnico-musicais. Tá? Então, essas disciplinas aqui, vocês vejam, é justamente para ensinar os nossos alunos, tá, a produzir o seu trabalho com coro ou com orquestra. Não adianta só ensinar vocês a mexer os braços, tem que ensinar vocês a como trabalhar de uma maneira inserida na sociedade. E por isso essas disciplinas aqui, ó, antropologia, né, para você entender como funciona a relação da música na sociedade hoje em dia, né, como inserir esse trabalho na sociedade. Psicologia e liderança, que tem mais a ver, tem a ver também com a forma como você vai trabalhar. Vocês conseguem ver aí a lista de disciplinas? Conseguem, né? Tem a ver como você vai trabalhar com o coro. Quais são as características, as virtudes e os posicionamentos, as técnicas, tá, que vocês precisam desenvolver para estar à frente do grupo coral. E o líder, ele não é apenas o líder do coral, ele é um líder comunitário, um líder da sociedade. Como você vai liderar essa fatia da sociedade que está na prática do canto coral com vistas ao aprimoramento pessoal, aprimoramento musical, aprimoramento espiritual, aprimoramento social, que às vezes as pessoas vão para o canto coral para justamente terem uma convivência social diferenciada, né? Que é muito saudável, muito recomendável, tá? Então, tudo isso é liderança, tudo isso é psicologia, é preciso conhecer isso. Por que muitas pessoas estudam regência, fazem até um bacharelado, um curso superior, ficam 6 anos numa faculdade, saem da faculdade depois de 6 anos e não conseguem região, não conseguem enfrentar um coral? Eu conheci várias pessoas assim, várias, não foi um pouco, foi dezenas de pessoas. Aí se formam nesses cursos e vão fazer outra coisa, né? Nada contra a pessoa fazer outra coisa, tá? Mas é porque não foi preparado na faculdade para isso. A gente não pode achar que a gente vive numa bolha. Como eu falei antes, não adianta estudar só a técnica. Técnica é importante. Mas se você não tiver essas outras dimensões, você nunca vai conseguir aplicar essa técnica numa situação concreta e prática cotidiana. Tá? E essas técnicas para redação de textos técnico-musicais, essa última disciplina, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O projeto. Né? O projeto de um coral. Então vejam só o projeto de como montar seu coral. Vejam lá. Aí. Olha lá. Vocês têm que ter um projeto simples, tá? Não precisa ser nada muito complexo, até porque as pessoas hoje em dia têm pouco tempo para ler. Justificativo. O canto coral é um valioso instrumento de integração comunitária. Grandes universidades do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa adotam a criação de corais com o objetivo de integrar a comunidade universitária. Quer dizer, isso aqui é um projeto que eu mandei para uma universidade que me pediu o projeto de um coral e eu mandei. Vejam como é simples. Proporcionando momentos de prazer,
relaxamento, aprendizado, criação de laços intergrupais, complementação da formação cultural, além de propiciar uma iniciação lúdica e descontraída no universo artístico. Vejam quantos elementos, né? Eu coloquei uma foto de um coral aqui, universitário, que eu já dirigi também, né? O nome da instituição, além de propiciar uma iniciação lúdica e descontraída, certo? Aí coloquemos aí os objetivos, tá? Todo projeto tem que ter justificativo, objetivos, um cronograma de realização. Olha lá, realizar apresentações musicais e eventos universitários, formaturas, feiras de negócios, congressos científicos. Vocês estão vendo onde que jornadas de estudos, semanas esportivas, colações de grau, eventos abertos à comunidade, apresentar-se nos vários espaços culturais, como teatro, centro do professorado, museu, prédios públicos, hospital, escolas. Isso é muito importante. Sempre divulgando a marca e o nome da faculdade. Tá? Então você tem que sempre pensar como o coro, como a orquestra, como o meu grupo, como a minha banda vai acrescentar valor na instituição. Porque você vai... Por que alguém vai te contratar para fazer um serviço? Né? É porque você vai dar algo em troca, você vai acrescentar um valor. Então você tem que mostrar qual o valor daquilo que você propõe. Né? No caso de um coral acadêmico, que é este exemplo que eu estou dando para vocês, ainda tem, formação cultural dos alunos pode ser complementada, opção de crédito em atividades acadêmicas complementares, um trabalho conjunto com o departamento de marketing para a criação de uma imagem positiva e fazer a divulgação da universidade através dessa imagem. Vejam quantas coisas que nós temos que saber mirar nesses alvos, né? Integrar em um mesmo grupo artístico professores, funcionários, alunos, pessoas interessadas da comunidade, contribuindo assim na socialização da comunidade acadêmica, com a própria população e Paraguaçuense, porque aqui da cidade, da minha cidade aqui, de Paraguaçu Paulista, né, faculdade daqui, contribuindo na socialização da comunidade. Então, quer dizer, integrar os professores, funcionários, alunos, isso é muito bom para a saúde da instituição, certo? E aí eu enumerei aqui, os benefícios do canto em grupo. Que são benefícios físicos, são benefícios de saúde mesmo, né? É uma terapia. Mas vamos começar aqui, pela respiração, melhorias da respiração, resolução de problemas posturais. Quantas pessoas trabalham, tem LER, lesão por esforço repetitivo, problemas de saúde, dores nas costas, dores na coluna, tudo isso o coral alivia, o coral melhora, né? Até vou mostrar um trecho de uma aula aqui, que o Thiago fez também uma aula de coral aqui, de como trabalhar com coral. Vou mostrar um trecho para vocês ainda hoje. Nós começamos com exercício, né? Com exercício de alongamento, de respiração. Olha lá. Alivia o estresse do dia a dia, então proporciona uma melhor qualidade de vida no trabalho, tá? Agrega valor no trabalho. Então, se você, por exemplo, que está nos assistindo aqui, é diretor de uma empresa, é diretor de uma repartição pública, tá? É diretor de uma escola, coloque um coral na sua instituição, né? Nós vamos ter aqui agora vários regentes, vários maestros habilitados a ocupar essas funções, meus alunos que eu vou preparar com muito esmero aqui para habilitar para exercer essas funções, tá? Porque isso realmente agrega um tremendo valor à sua instituição, tá? Nos Estados Unidos isso é muito comum, muito difundido, tem uma cultura coral muito forte lá, assim como na Europa. No Brasil ainda é muito fraca, muito escassa essa cultura. Nós precisamos ampliar essa cultura, ampliar a prática do coral, tá? Socialização. Hoje em dia as pessoas ficam no celular assim, né? E não olha nem para o lado. Então, no coro, você não pode usar o celular no coro, você vai ter que olhar para o lado, você tem que ouvir, tem que trabalhar, né, a sua percepção, a sua parte cognitiva, a sua musicalidade, a sua sensibilidade, a sua afetividade, contato com o outro. Então não é só cantar, não é só fazer música, é tudo isso que vem nesse pacote, né? Canto coral, outra coisa importante, proporciona uma sólida formação musical com o aprendizado da leitura musical, que auxilia no aprendizado de várias outras disciplinas escolares. Ou, no caso de trabalhadores, auxilia na assimilação de suas tarefas cotidianas, aprendendo, né, conferindo maior eficiência em sua execução,
contribuindo para uma melhor produtividade laboral. Oportuniza uma iniciação no universo artístico por intermédio de apresentações musicais, ou seja, você já vai ter, a pessoa, por exemplo, participou de uma apresentação com o coral, a família vai assistir, os amigos vão assistir, ela vai se sentir bem, vai se sentir valorizada, vai se sentir especial, porque se apresentou, as pessoas vão ter elogiado, vão ter apreciado, isso aumenta a autoestima, uma série de benefícios para as pessoas que participam disso, né? O coral solidifica a imagem positiva das instituições onde há grupos corais, também há o aprendizado do canto, né? O contato com diversos gêneros musicais, porque, por exemplo, a pessoa pode cantar no coral, depois ela para de cantar no coral e ela vai cantar, se ela gosta, por exemplo, de MPB, ela pode cantar nos bares, enfim, fazer shows de MPB, ela já vai ter tido um aprendizado musical ali no coro, certo? Vai solidificar a imagem positiva das instituições onde há grupos corais, sem dúvida, reforça o branding, né, a marca da instituição. As grandes universidades, até no Brasil, tem seus corais, tá? A universidade onde eu estudei tem o seu coral lá, tem o coro adulto e tem o coro infanto-juvenil. A Universidade Estadual de Londrina. Nas universidades americanas, toda universidade americana tem um coral. Aqui no Brasil, as particulares não têm esse costume, as públicas têm. Mas as particulares são poucas as que têm um coral da instituição, né? Isso leva o nome até para o exterior, tá? O contato com diversos gêneros musicais, tá? Então, o coro geralmente trabalha com vários gêneros, várias culturas. Então, o aprendizado e a formação cultural se amplia, como aqui no caso desse outro item que eu coloquei, é coadjuvante na formação cultural aos alunos dos mais diversos cursos e níveis escolares, bem como sua integração com professores, funcionários, familiares, agentes comunitários. Outro ponto interessante, aprendizagem de línguas estrangeiras, pronúncia, dicção e literatura. Por quê? Porque um bom regente coral, ele conhece o repertório de vários países e ele vai trabalhar várias línguas estrangeiras. Ele tem que conhecer, por isso todo maestro, todo regente tem que conhecer também línguas estrangeiras, tá? Um pouco de latim, um pouco de alemão, um pouco de francês, um pouco de inglês, um pouco de italiano. É básico. Nem que seja apenas a pronúncia. Tem que saber pronunciar essas línguas, tá? E eu fui estudar essas línguas, inclusive, porque eu sempre almejei ser maestro. Eu sabia que o maestro precisa conhecer essas línguas, né? Em especial o alemão, que é a língua da música. O alemão e o italiano também, tá? O inglês é necessário para tudo, mas na música você precisa conhecer termos em italiano e em alemão. É condição sine qua non, tá? Ajuda na superação da timidez e auxilia na interação social. Bom, além das línguas estrangeiras, também se trabalha a dicção, né, que é a pronúncia. Veja, as pessoas às vezes são inteligentes. Vamos pegar o caso aí do nosso atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não há como negar que o homem é muito inteligente, né? Mas se vocês forem observar ele falando, às vezes a gente não entende o que ele fala, ele não tem uma boa dicção. Hoje sim eu vou lá falar com o presidente e nós vamos resolver esse problema da criminalidade. Ele nem entende o que ele está falando, né? Parece que ele fala para dentro, assim. Ele foi juiz de direito muitos anos e tal. Ele não exerceu uma profissão na qual ele precisasse se expressar, né, colocar para fora. Pelo contrário, o juiz tem que ser discreto mesmo. Agora ele é ministro e ele continua com essa voz para dentro, a gente não entende o que ele está falando, parece que ele está com sono, né? Então a dicção é muito importante, não é no coro se aprende isso, tá? O maestro tem que ensinar isso para o seu coralista. Olha lá, também o coral é uma opção de atrativo para eventos com público, como festas de Natal, aniversários, confraternizações, eventos esportivos, turísticos, feiras de negócios, eventos universitários. Ajuda na superação da timidez, auxilia a interação social. Hoje em dia todo mundo está com isso aqui, ó, né? Depressão, tá? O que é a depressão, né? Depressão é uma falta de um sentido para a vida, tá? Quem já matou essa charada foi o Viktor Frankl, o grande psicólogo, né? Psicanalista austríaco, criador da logoterapia.
Então, se você tem um coral, eu conheço pessoas que entraram no coral como um coadjuvante no tratamento de uma doença séria, doenças seríssimas. E as pessoas vão e praticam e cantam, e naquele momento que estão cantando, esquece da doença, esquece do sofrimento, esquece da dor, esquece da depressão, cura da depressão. Olha quanta coisa boa tem no coral. Isso serve para você apresentar projetos para a criação do seu coral. Então, como montar e iniciar seu próprio coral? Primeiro passo, né? Monte um projeto e apresente nas instituições. Ora, esse meu curso aqui é para isso, é para auxiliar, para ser uma mentoria para você fazer isso, tá? Porque você não vai encontrar isso em outro lugar. Eu sei porque eu nunca encontrei isso. Eu resolvi montar esse curso porque eu não encontrei nada parecido. Eu quero ajudar as pessoas que estão em cidades que não têm essa oportunidade de aprender com grandes mestres. E mesmo quando você vai fazer uma aula com um grande mestre, ele não vai ensinar você a montar um projeto, tá certo? Ele vai te ensinar a técnica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e rege aqui, faz assim, faz assado, tá? Como agir, como iniciar a sua profissão. Isso é muito importante nos dias de hoje. É um diferencial, eu acredito, né? Então, você, se fizer esse curso aqui, estará habilitado a fazer isso tudo, tá? Trabalhar dessa forma ampla, não só uma forma bitolada, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vou mostrar para vocês um trechinho da aula de regência coral e de como trabalhar com coral, que foi feito aqui pelo Thiago, né? Vamos ver aqui, o Jefferson, é de Teresina, Piauí. Temos um trabalho com coral que faz parte do nosso apostolado Alma Redemptoris Mater. Saudações, Jefferson, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos colocar aqui então agora o vídeo com o trechinho da aula ao Thiago, tá? Para vocês verem como a gente trabalha. Normalmente não. Queria que ver, estudar alguma música assim, né? Uhum. Não, pode ser, por exemplo, um amém, um aleluia, qualquer coisa. Kyrie, né? Parabéns para você. Qualquer coisa que você lembre, só para a gente aplicar esses conceitos. Vamos cantar o Kyrie, então? O Kyrie eleison mesmo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Isso, muito bem, muito bem. O que eu tenho para falar para você? A mesma coisa que eu falei na hora do exercício, né? O seu E ficou um pouco aqui na garganta, né? Você pode tentar dar uma relaxada maior aqui. Sim. Você vai conseguir uma fluência. Porque o canto gregoriano, a gente tem que ter, sempre pensar num legato muito grande. Né? A gente nunca pode destacar muito, mesmo quando o texto é destacado, a gente tem que ser suave, tem que se destacar uma sílaba da outra. Então, por exemplo, a gente tem que suavizar a passagem de uma sílaba para outra. De modo que, se você conseguir relaxar mais essa região aqui, jogar mais para a cabeça, você pode conseguir essa suavidade que o gênero, que o estilo da música pede. Então, tenta fazer de novo aplicando isso. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Olá, pessoal, estamos aqui. Se você pensar mais suave aqui, você for jogar mais a cabeça, eu acho que você consegue, vai. Christe eleison. Menos para baixo, mais para cima. Por quê? Porque senão você vai dar um peso
que o estilo, não é que o peso em si seja inconveniente, mas o estilo pede algo mais suave. De forma que se você, ao invés de usar a ressonância aqui embaixo, você jogar mais para a cabeça. Entendeu? E outro detalhe importante que ele falou Cristo, mas a pronúncia correta deste vocábulo no latim é cris, cri. O R mais chiado, cr, não pode ser cri, não é cri, é cr, tá? Então tenta aplicar a pronúncia, não é fácil, gente. A pronúncia, a respiração, o legato, a articulação, é onde ele vai jogar o som. São 4 ou 5 coisas que ele tem que prestar atenção simultaneamente. Então vamos lá. Desafio. Melhor, mais suave, mas de novo, vai. Mais suave a última nota e Cris. Vai. Olá pessoal, estamos aqui. Eu, professor Dante Montoya. Ó, tenta jogar o som mais pro céu da boca, que você obtém esse efeito. Pode ver, mais uma vez, vai. Isso, bravo, muito bem, muito bem. Batam palmas para ele aí, que ele fez muito bem, tá certo? Então, com isso, a gente vai esculpindo o som, tá? Essas técnicas, esses elementos que eu mostrei para vocês aqui, vocês podem usar tanto com o coral, tá? Um conjunto do coral, só que a diferença, e também com um aluno particular, como no caso, eu estou fazendo com você aqui, você pode pegar uma pessoa para ensinar a cantar e usar isso. Mas no coral, você tem que buscar sempre uma unidade, porque no coral, assim, você tem várias vozes diferentes, tá? Então, eu posso pedir a mesma coisa que eu pedi para você, mas eu tenho que observar e eu tenho que estar atento se eu vou conseguir, se todo mundo vai estar dando essa resposta. De modo que é, obviamente, mais simples, uma pessoa do que 40 pessoas, né? Então, só observar. Isso tudo vocês podem aplicar no coral, mas tem que ter noção de que, por ser várias pessoas, temos que buscar nessas várias pessoas estratégias que nos permitam fazer o som e ir para a mesma direção. Tá? Você não vai conseguir a mesma homogeneidade que uma voz apenas, né? Óbvio. Mas você pode aplacar. Então, você usa metáforas, se for necessário. Por exemplo, essa que eu usei para ele, você passar por um porta estreito. Tá? Ao invés de você jogar o som como se você fosse passar por essa parede aqui inteira, de uma ponta a outra, você joga, passar só na frestinha daquela janela. Isso já dá uma diferença. Então, você começa, como regente, como preparador vocal, você começa a desenvolver essas estratégias e pegar essas palavras, os campos semânticos mais distintos, para você dar o input disso no seu cantor, no seu coral, tá? Para eles te darem um retorno em termos de som. Está claro? Então, pessoal, é muita coisa com a aula só, né? Bastante coisa. Você pode praticar, pode pegar o teclado, praticando, cantando, tentando colocar isso em prática. Mas a gente também nunca deve passar muita informação mal, tem que ir justamente assimilando, né? E aí vocês podem passar essas informações e separar os naipes no coral e ir falando para o líder de naipe trabalhar essa outra questão, trabalhar a vogal, trabalhar a consoante, trabalhar a respiração. Você vê que o baixo vai estudando bem? Baixo, pega uma sala separada, vai trabalhar a respiração. Tenor, não está conseguindo manter o som na cabeça? Vai lá trabalhar o som na cabeça. Né? Aí você, maestro, vai lá junto com o tenor, vai junto com o baixo, vai junto com o soprano. O contralto está com problema de afinação, vai trabalhar a afinação no contralto, certo? Então é isso, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo aí, então, se inscrevam para participar dos nossos webinários gratuitos que nós teremos agora no mês de janeiro. Começam na segunda-feira que vem. É de segunda-feira, né, se não me engano. Segunda-feira, às 20h30. O primeiro webinário é sobre a carreira do maestro, tá? Tudo que vocês têm que fazer, saber se vocês têm que ter sobre a carreira do maestro e de uma maneira mais sistematizada, mas qual é a carreira do maestro. Bom, então voltamos aqui. É só um exemplo, né, de como a gente trabalha com os nossos alunos aqui. O Thiago, mais uma vez, como ele está aqui, então nós já aproveitamos aí a aula dele para mostrar como a gente trabalha aqui no nosso curso de regência coral e orquestral de uma maneira prática, né, com exercícios, com técnicas, mas colocando sempre
uma situação social, uma situação de interação com o grupo coral ou com o grupo orquestral, tá? Então é um curso teórico, mas que também tem aí uma prática. É um investimento que vocês vão fazer na carreira de vocês, se vocês são músicos já experientes, com certeza, né, deve ter muitos músicos experientes aqui acompanhando agora, que são instrumentistas, que são cantores. O maestro regente, ele tem uma remuneração muito mais elevada aí do que qualquer outro músico, tá certo? A gente vai trabalhar as técnicas vocais, as técnicas de regência, técnicas de ensaio, respiração, postura, aquecimento. No quesito da respiração tem muita coisa importante, né? Técnica vocal, exercícios de regência orquestral, orquestração. Nós vamos dar um panorama geral da atividade do regente. Isso vai possibilitar aos nossos alunos realmente uma inserção profissional, porque nós vamos trabalhar com essa transversalidade, né? E com essas disciplinas que auxiliarão justamente na profissionalização. Eu não quero que vocês tenham conhecimento teórico, eu quero que vocês sejam capazes de colocar em prática, tá? É o que vocês vão aprender aqui comigo, assim como o Thiago está colocando em prática aqui nesse estágio que ele está fazendo aqui na cidade. Ele veio justamente nessa época aqui, né, de janeiro, nós estamos iniciando esse novo curso, e a gente justamente, então, vai dar essa oportunidade para os nossos alunos terem uma prática, já aqui no nosso contexto, aqui com nossos grupos do festival, com a Orquestra Jovem aqui de Paraguaçu, né, nossos corais sacros, também estarão participando aqui do nosso curso ativamente. E você vai mudar de patamar na sua carreira como músico, se você que já é músico, e você que ainda não é músico também vai ter todo o subsídio necessário para iniciar, principalmente se você também participar do nosso curso Seminário de Música, que tem toda a parte teórica, tem toda a parte propedêutica, né, para você poder ser um grande maestro, tá? O Caio Ladeia diz que quer aprender melhor as técnicas vocais. Ótimo, muito bem. Nós teremos aulas sobre isso, tá? Vamos trabalhar a técnica vocal no coral, como vocês viram aí no vídeo. A gente vai aprimorar, esculpir o som através justamente da técnica vocal aplicada ao canto coral. Nós já temos aqui o Thiago, como vocês já conheceram, né? Temos a Ana Carolina, que já se inscreveu também, que é professora de música lá de Minas Gerais. Temos aí alunos já de São Paulo. E temos poucas vagas restando. E as inscrições vão até dia 21, tá? Segunda-feira agora, que é o último dia para inscrições aqui no nosso curso. Depois desse dia, se tiver vagas, né? Talvez a gente reabra, mas se não tiver vagas, então vocês terão que esperar até agosto. Para quem quiser participar deste curso neste semestre, que vai agora de janeiro até início de julho, precisa fazer inscrição agora até o dia 21, tá? Mas como nós temos poucas vagas, então você pode já fazer a sua inscrição ainda hoje, se for realmente do seu interesse, estudar, se aprofundar aqui na regência coral orquestral dentro dessa nossa metodologia que eu expus para vocês hoje neste webinário, dentro desse viés, desse enfoque, que é único, que é inovador e que justamente possibilita as pessoas que não têm possibilidade de se deslocar para grandes centros, para outros países, para estudar regência coral orquestral, mas querem montar seu coral, querem montar sua orquestra, querem se aprimorar, querem melhorar a sua prática, né, ter um estudo mais direcionado, mais orientado, porque é muito difícil você ter. Eu tive que viajar muito para adquirir essa formação, que vocês têm aí agora acesso na casa de vocês, sem ter que sair de casa. Né? Muito bem, nós temos então este curso que eu apresentei para vocês, que vai transformar vocês em líderes, né, comunitários, em grandes maestros. Nós temos aí algumas personalidades que reconhecem o valor do nosso trabalho, como, por exemplo, ainda hoje aqui tivemos um elogio muito grande do Dr. Miguel Najib, que é criador do movimento Escola Sem Partida, né? Escola Sem Partido. Compartilhou aqui o link do nosso seminário. Vamos ver aqui se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu encontrar aqui. Tá aqui no...
Temos também o professor Lauro Carvalho, que recomendou nosso curso já em 2017. Temos o professor Navarro Lara, lá da Espanha, né? E vocês terão acesso a todos os materiais, todos os nossos cursos, todos os nossos, vejamos aqui, todos os nossas apostilas, materiais propedêuticos. E temos também um grupo restrito de WhatsApp, um grupo de Facebook. Vocês se inscrevendo no nosso curso, vocês participarão desses grupos. É um grupo de WhatsApp onde nós discutimos assuntos relacionados à música, regência coral, orquestral, história, filosofia, estética. Assim como o nosso grupo secreto de Facebook, onde também os nossos alunos participam, interagem, né, para poderem justamente trocar ideias, aprimorar e chegar a um novo patamar aí na profissão. Vocês terão justamente aí possibilidade de participar do nosso grupo. Tem uma orientação todas as vezes que vocês precisarem. Vocês mandam os exercícios também gravados pelo WhatsApp, né? A gente corrige o Thiago mesmo aqui mandou vários exercícios, vários vídeos, né? Gravação de vários vídeos, tá? Na época que ele estava ainda lá na cidade dele, ele mandava os vídeos. Como ele está aqui agora, eu consigo vê-lo pessoalmente e ver como está o desenvolvimento dele presencialmente. Mas ele mandava vídeos pelo WhatsApp, assim como vários outros alunos mandam também seus vídeos, e nós conseguimos com isso, então, verificar de uma maneira praticamente full time, né, e passo a passo, o desenvolvimento dos nossos alunos. Nós conseguimos acompanhar com bastante proximidade, apesar da distância. Tá? Nós temos todos esses recursos estão à disposição de vocês. Para quem quiser fazer a inscrição já, nós temos aí o link, né? Já foi colocado aí, mantovani.regência. Não é esse o link, não, pessoal. Não é esse. Eu vou colocar o link correto aqui, que é justamente aqui do nosso Hotmart. Muito bem, aqui vocês têm o link direto para a inscrição, para reserva efetiva da vaga de vocês. Tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Eu respondo também sempre, assim que vocês mandarem, eu já consigo responder, tá? Vou deixar aqui o meu número de WhatsApp para quem quiser tirar alguma dúvida que tenha sobrado aqui do nosso webinário. E não deixe para realizar o seu sonho depois. O horário de realizar o seu sonho é agora, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, invista em você, invista no seu futuro, invista no seu aprendizado. Se você também conhece pessoas aí, como eu falei no início da transmissão, que moram em cidades do interior, que não tem como se deslocar para grandes centros, né? A gente justamente pede que seja compartilhado este vídeo, esse material, este curso, porque pode realmente ajudar. Eu sei porque eu senti na pele, quando fui estudar essa matéria, tive que me mudar para um grande centro, não tinha à disposição na minha pequena cidade natal os conhecimentos que ora disponibilizo para vocês após as minhas viagens aí pelo mundo inteiro, onde aprendi, onde tomei contato com grandes mestres e sistematizei este curso a partir deste contato, para você ter essa possibilidade de crescimento aí diretamente do interior da sua casa, sem ter que sair, sem ter que deslocar, sem ter que gastar com gasolina, com combustível, com passagem aérea, com passagem de ônibus, com vale transporte, etc., né? Com o pagamento de professor. Então você tem tudo num lugar só à disposição e você ainda pode vir aqui para ter aula prática, porque isso é um outro problema de quem estuda regência, é que não tem como colocar em prática. A pessoa não tem um coral, nunca regiu um coral. Eu não posso começar porque eu não tenho onde praticar. Eu não pratico porque eu não tenho onde começar. Então é aquele círculo vicioso, né? Império, a pessoa nunca começa porque não tem uma experiência. Agora você vir aqui, ter uma experiência com orquestra, com coral, né? Com aulas de instrumentos, com aula de canto, no nosso festival de música, com toda essa estrutura que nós temos aqui, isso já dá um impulso muito grande para a carreira de vocês, né? Seja ela profissional ou numa esfera voluntária. Então vocês terão um grande ponto de partida aqui no nosso curso, no nosso seminário de música, no nosso curso de regência coral e orquestral, no nosso festival de música, que este ano será de 3 a 7 de julho de 2019. E o festival de música é justamente o fecho do nosso curso, do nosso semestre, o fecho com chave de ouro, né? E todos os nossos alunos
são convidados a participar deste grande evento musical, que já é um dos principais festivais do Brasil, né? É um festival de porte nacional, temos pessoas que vêm de vários estados, de várias regiões, e tudo isso à disposição de vocês que são nossos alunos no seminário de música, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem escrever daí para o meu WhatsApp, e eu espero que vocês tenham tido a clareza, que eu tenha exposto com clareza como é o nosso curso. Espero que tenha ficado claro, né? Mas qualquer dúvida, então, estou à disposição. Muito obrigado a participação de todos vocês e convido vocês a participarem do nosso último webinário aberto, gratuito, deste semestre, que será no dia 21, que é justamente quando encerram as inscrições, né? Aí nós teremos a partir disso uma lista de espera para agosto. Então, dia 21 de janeiro, nós temos essa última palestra, que é justamente sobre o maestro como um modelo de excelência em liderança. Nós destacaremos a atuação dos grandes maestros como grandes líderes de nações, até mesmo de culturas e civilizações. Citaremos o caso do Daniel Barenboim, que conseguiu um feito inédito lá no Oriente Médio, a paz entre os israelenses e os palestinos. Tudo isso a música proporciona, essa capacidade, inclusive, né, de efetivar a paz entre os povos, entre as nações. E uma orquestra sinfônica, como a Orquestra Sinfônica Oriente e Ocidente, montada pelo Daniel Barenboim, nós temos lá a participação de israelenses, de judeus, de muçulmanos, de evangélicos, de católicos, de ateus, tudo na mesma orquestra, tocando em harmonia. É um modelo de harmonia, um modelo de paz, de concórdia social. Então, o nosso próximo webinário será sobre isso, no dia 21 de janeiro, segunda-feira, neste mesmo horário, às 20h30, tá certo? Vocês receberão o convite pelo e-mail e estão mais do que convidados a participar. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para aquele seu amigo que mora lá no interior do seu estado aí, que não tem acesso às escolas, conservatórios, faculdades, professores particulares, para poder ter essa possibilidade, essa chance, essa oportunidade de desenvolver-se profissional e artisticamente. Muito obrigado pela participação de todos, né? Muitas pessoas participaram aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Espero ver todos vocês aí no início do nosso curso, a partir do dia 22 de janeiro, tá? Nosso curso de regência coral e orquestral será um grande sucesso, um grande passo para a realização dos seus sonhos. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.